Hoje é o dia 123 do desafio, sexta-feira 13, dia 13 de março. Cara, hoje o dia ele foi um pouco atípico, um pouco diferente assim de uma forma geral. E queria trazer um pouco do review da semana aí, fazer um formato um pouco diferente assim, né? Qual foi a minha percepção sobre essa semana? O primeiro ponto é que eu comecei a voltar ali pro eixo ali de organização. Então, essa semana até então, na parte financeira, eu acho que foi uma das melhores semanas que eu tive no ano. Acho que foi a melhor semana que eu tive no ano. Eu consegui ficar organizado, regrado, como eu me planejei, me organizei e fiz mercado. Cara, eu não gastei nada além do normal, além do planejado essa semana. Então, tudo vem de uma base de um planejamento, né? E com isso, e também como eu não tive nenhum cenário atípico, assim, desorganizado, eu consegui me manter bem no eixo, assim, essa semana. Então, esse ponto foi extremamente positivo. Já na questão profissional, ela teve aspectos positivos e aspectos negativos. Eu até queria trazer uma análise, uma questão ali, um parecer sobre isso. A questão profissional, ela está passando por uma transição, e uma coisa que eu venho me deparando muito é sobre o conflito da liderança, que é justamente o conflito de de fato, você vai executar as coisas, ou de fato você vai planejar e analisar as coisas. São dois caminhos totalmente diferentes. E um dos problemas que eu venho tendo era justamente por ficar no limbo, no meio termo, aonde aonde eu não consigo de fato planejar e analisar e trazer uma estratégia que visa resolver o problema, garantir o sucesso, e eu também não me conseguia desvincular ali de fato da execução. Porque na minha visão, na minha percepção, uma pessoa ela é capaz de fazer muito bem algo, mas a partir do momento que você se propõe a fazer duas coisas diferentes, você acaba não conseguindo ser bom o suficiente em todas as áreas ao longo do tempo. Você consegue fazer bem uma coisa, você consegue fazer bem outra, você consegue ser bom em um dia em duas coisas, mas quando a gente olha e fala numa consistência ao longo do tempo, quando a gente fala assim, cara, beleza, 1 mês, 6 meses, 1 ano, assim por diante, não tem como, cara. Porque o nível do que é necessário quando você fala de executar é um nível de que você está vivendo, focando nisso. Da mesma forma, o nível quando você fala de planejar, organizar, entender, evoluir o cenário, que seria equivalente ao trabalho de liderança, é a mesma coisa. Então, basicamente, a concepção que eu cheguei, que eu já tinha essa visão, mas que eu entendi um pouco melhor, o conflito que eu tenho é justamente nessas transições entre as duas camadas. Na minha percepção, eu consigo ser um ótimo executor, e na minha percepção, eu também consigo ser um ótimo planejador, um ótimo líder. Mas eu não consigo ser ótimo nessa camada transitando entre as duas áreas, tendo que executar e tendo que fazer, é muito difícil lidar com essas coisas, né? E isso eu acho que ilustra muito bem a minha semana, porque um dos maiores conflitos que eu tenho é justamente sobre isso. Eu tô sendo cobrado de ambos os lados. E a partir do momento que você é cobrado de ambos os lados, tendo que executar de uma forma em alta performance de ambos os lados, você não consegue trazer um resultado. A falta do resultado, ela gera frustração. A frustração, ela gera conflito. E é um cenário que vai se repetindo, bola de neve e assim por diante, né? E isso tem que mudar. Eu acho que a gente precisa buscar ali um cenário onde aumente a probabilidade da gente ter um sucesso em algo de acordo com o nosso planejamento. E isso é muito do que eu venho falando nas últimas semanas aí sobre isso, que é um dos pontos que tem que mudar, é justamente essa sensação, essa organização, essa percepção. Ponto. Sobre a parte de saúde, cara, eu
eu não estava tão bem, eu até comentei nos vídeos passados ali e tudo mais. Eu estava um tempo sem treinar, não estava tão bem assim de corpo, de estômago e tudo mais. E estou no processo ali de melhoria. Então eu comecei a aplicar pequenas melhorias e transições. Um dos pontos que eu acho que estava me fazendo muito mal, porque sempre que eu tomava, eu piorava, dava irritação, era o café. Eu cortei o café essa semana, substituí pelo chá, já tinha feito isso e voltei a tomar café recentemente no meio da pandemia. Então esse é um dos pontos que eu fiz de transição. Voltei a treinar, não a semana inteira, voltei a treinar alguns dias da semana que vem eu aumento e assim vai ser gradualmente. Voltei a fazer as marmitas, então um ponto muito positivo porque tem a ver com a questão de saúde também. E tô também tentando ajustar o meu horário de sono, para que eu consiga dormir e acordar no mesmo horário, dentro da minha organização, dentro da minha agenda. Então, esse é um possível ponto de melhoria aí. Quando a gente fala ali, agora as duas categorias que faltou, que é onde eu ainda de fato não consegui trazer um avanço satisfatório na minha percepção. Estudo e a questão pessoal, que está muito vinculada a produzir canal no YouTube e tudo mais. Mas eu acho que está encaminhando para um cenário positivo, essa questão na pegada profissional, então isso não me preocupa, está tendo uma melhoria, está tendo um progresso. O que mais me preocupa de fato é a questão do estudo, que é um cenário que eu ainda não encaixei uma forma onde eu estou tendo um crescimento gradual, evolutivo de uma forma geral. Eu sinto que eu dou um passo, paro, dou outro passo, paro e assim por diante. Então é uma questão que eu vou ter que adaptar, tá previsto aí na minha próxima semana. E, cara, eu acho que é isso. Numa visão geral, acho que esse seria o cenário de análise da semana e o que eu pretendo para a próxima semana é continuar mantendo o cenário que eu conquistei essa semana com algumas pequenas melhorias aí de forma geral, assim, na questão de saúde, na questão de ficar um pouco menos puto de uma forma geral, enfim, pequenas melhorias, pequenos passos para a semana que vem. Eu acredito que é isso. Fechou? Valeu.